Saúdo o reverendíssimo Padre Provincial José Inácio, o Padre João Batista, reitor deste santuário, e através dele saúdo todos os sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas e seminaristas aqui presentes. Saúdo também todas as autoridades civis e militares que vieram aqui nesta noite celebrar conosco a segunda noite da novena dedicada à Mãe Aparecida. Saúdo os queridos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e os que nos acompanham através da TV Aparecida, demais emissoras coligadas, Rádio Aparecida e outros meios de comunicação social. Com afeto e estima, saúdo os enfermos e seus familiares, quer se encontrem em casa, nos hospitais ou nas casas de repouso. Os avós, portadores de uma herança espiritual que precisa ser partilhada com as novas gerações, nas famílias e comunidades. Os pais, que no convívio com os filhos têm a graça de testemunharem o amor que acolhe e protege a vida. Os jovens e as crianças, que cheios de energia, alimentam a nossa esperança no presente e em relação ao futuro. Sob o teu olhar materno, Mãe Aparecida, trago presente o nosso querido povo brasileiro, os trabalhadores, os que estão desempregados e suas famílias, os empresários, os profissionais liberais e outros empreendedores que procuram, com espírito de fé e responsabilidade social, somar esforços pelo bem comum de todos. Coloco também sob o teu olhar, ó Mãe Aparecida, nossos governantes e aqueles que serão eleitos no próximo domingo ou no dia 28 deste mês, para que governem com espírito de sabedoria, manifestem real interesse pelo bem comum e tenham a grandeza de espírito de homens públicos que olham para os amplos horizontes deste grande país para ver e governar, tendo presente as reais necessidades e a dignidade de vida do povo brasileiro. O Jardim do Éden, segundo o livro do Gênesis, foi o lugar organizado e escolhido por Deus para nele colocar o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança. Ele é o símbolo da alegria, de felicidade, de harmonia e de paz. Lugar de encontro entre a divindade e a humanidade, entre o Criador e criatura, antes do egoísmo, induzir o ser humano ao pecado que o afastou da graça e da companhia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quando descuidamos do compromisso de cultivarmos e mantermos um correto relacionamento com o próximo, na família e na comunidade, favorecemos atitudes pessoais que destroem o relacionamento interior, comigo mesmo, com os outros, com Deus e com a terra. Quando todas essas relações são negligenciadas, quando a justiça deixa de habitar a terra, a Bíblia diz-nos que toda a vida está ameaçada. O Papa Francisco, na carta encíclica Laudato Si, quando fala da harmonia de toda a criação, diz:
O fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal. E cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu no meio dos montes, quem na infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem jogava numa praça de seu bairro, quando volta a estes lugares, sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade. Longe do amor do Senhor, o ser humano se deixa dominar pela inveja, vê seu irmão como seu inimigo, e a natureza algo a ser destruído. Em vez de restaurar o jardim do Éden, buscando uma convivência pacífica e pacificadora, através da fraternidade dos filhos e filhas de Deus, abre a porta do coração para deixar entrar o ódio, a ganância e outras formas de males que provocam a violência contra a vida e a dignidade do seu semelhante, além da violência contra a casa comum, obra de Deus. Mas o Senhor, o seu amor, a compaixão e a misericórdia de Deus para com o ser humano não são mais fortes que o pecado. E na plenitude dos tempos, Ele envia ao mundo seu Filho Jesus, acolhido como verbo no seio de Maria, a nova Eva, mãe de Jesus e mãe da nova humanidade redimida pelo seu sangue na cruz. Como filhos e filhas, não devemos ter medo de Deus, mas amar e temer a Deus, que é Pai e nos ama. Na família, os filhos não deveriam ter medo dos pais, mas aprender a amá-los e respeitá-los e vice-versa. Mesmo quando a educação é severa, deve-se perceber o amor que orienta as escolhas e médias relações familiares. E em relação a Deus, como vivemos as nossas relações com Ele, o que Ele nos oferece? Porque Ele vem ao nosso encontro, no Cristo, o Filho que se faz nosso irmão. Não é possível recair na forma de medo ou da dependência mortificante. Como filhos e filhas, nos tornamos participantes de uma ligação íntima e afetuosa que Jesus vive em relação ao seu Pai, que se torna Pai nosso, como rezamos na oração que Ele mesmo nos entregou. São Paulo exprime de modo admirável o que significa encontrar o Senhor Jesus no caminho, para sermos introduzidos no coração da revelação. Vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que faz de vós filhos adotivos. E é por Ele que clamamos: Abá, ó Pai. Jesus de Nazaré veio anunciar esta paternidade. Cada palavra sua, gesto, encontro, revelam o rosto do Pai e introduzem a humanidade na relação de intimidade e ternura que Ele vive. Somos filhos, não escravos. Permaneçamos de pé.
não prostrados, porque estamos envolvidos por um amor libertador, não paralisados pelo medo que tira nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, libertados pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Passamos de um espírito humano a um outro espírito. O primeiro espírito veio até nós através da humanidade enxertada em Adão. O segundo espírito vem de Deus, da humanidade inserida em Cristo. Devemos admirar a grandeza de uma revelação entrelaçada, que entrelaça o rosto de Deus e o rosto humano. A humanidade inteira, diante da violência e dos sinais de morte que ameaçam a vida e a sua dignidade, clama ao Pai em sua defesa, mas não o faz sozinha. A sua voz une-se à da criação inteira, clamando por novos céus e nova terra. A experiência da morte não é somente dos seres humanos, mas toca todas as realidades, de modo particular, quando somos nós, com as nossas escolhas, a espalharmos a semente do mal, na família, na comunidade, na natureza, a nossa casa comum. Neste tempo, marcado por muitas incompreensões que assolam a humanidade, recordemos o modelo de São Francisco de Assis, para propor uma sã relação com a criação, como dimensão de conversão integral da pessoa. Isto exige também reconhecer os próprios erros, pecados, vícios ou negligências, e arrepender-se de coração, mudar a partir de dentro. Assim poderemos elevar um canto de louvor a Deus, como fez Maria no Magnífica. Lembrando que todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs, numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada um e a cada uma de suas criaturas, e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, à irmã Água e à irmã Terra que nos dá sustento. Que percorrendo o caminho da vida, entre alegrias e prantos, saibamos louvar e agradecer ao Senhor pela vida, pela natureza e por todas as criaturas. Não fiquemos a lamentar o Éden que nossos antepassados perderam, mas saibamos nos alegrar porque a Virgem Maria, através do seu sim, acolheu o Senhor da vida, que veio para restaurar o jardim do Éden, através de uma comunhão de amor com o Pai. O Senhor Jesus nos indicou pelo seu testemunho de vida e por suas palavras o caminho da fraternidade, da justiça, da não violência, que busca a paz, respeita a vida e a natureza. Juntos como irmãos e irmãs, pela graça do Senhor e a ternura materna de Maria, poderemos restaurar o jardim do Éden, onde a harmonia entre Deus, Pai e Criador, o homem e a mulher e as criaturas nos mostre o valor sagrado da vida e da importância de vivê-la em comunhão com a natureza. Queridos irmãos e irmãs, Deus não reajusta as coisas, mas as recria continuamente na novidade do amor que está ao alcance do nosso coração de filhas e filhos seus. Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Mãe de Jesus da Igreja e nossa, interceda a Deus
pela vida e a dignidade do nosso querido povo brasileiro, especialmente nessa Semana Nacional da Vida, no mês das missões, e da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.